Graça e paz, amados. Gostaria de nesta manhã aqui meditar com vocês sobre esta palavra interessante, rica, profunda. Está aqui em Provérbios capítulo 14, versículo 1. Diz o seguinte: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata ou a tola destrói o seu lar. Eu quero, com muito cuidado, porém, aprofundando na palavra de Deus, eu quero nesta manhã refletir, com vocês sobre esta passagem, sobre esta palavra. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é apontada por muitas pessoas, lógico que na sua ignorância, como sendo um livro machista, como defendendo valores machistas, como um livro que coloca a mulher na condição de submissa, de inferior ao homem, e não, em hipótese alguma. Não quero sequer dizer que isto é uma realidade do Novo Testamento apenas, não, isso é uma realidade posta desde Gênesis, até Apocalipse, porque Deus é o mesmo Deus lá de Gênesis é o Deus do Velho Testamento, é o Deus do Novo Testamento. É claro, é óbvio que a Bíblia vai falar lá em Gênesis, por conta do pecado, quais foram as consequências, e a consequência do pecado no que diz respeito à mulher, inegavelmente, quando diz lá que o seu desejo seria para o seu marido, está posto ali a gênese do que a gente chama de machismo. A gênese do que a gente entende por machismo, porque aquela mulher que foi criada e não sem a devida importância, muito pelo contrário, que foi criada para ser uma ajudadora, para estar ali lado a lado, ombro a ombro com seu marido, e para isso a mulher foi criada, e com este propósito tão relevante, tão importante, que em momento algum pressupôs, anunciou uma condição de inferioridade, uma condição de vassalagem, uma condição de ser capacho deste homem, de ser violada, de ser inferiorizada por este homem. Não, isto se dá em função do pecado, porque o machismo é maldição. Contudo, Jesus Cristo se manifestou para nos resgatar da maldição da lei, para nos resgatar da maldição imposta pelo pecado. E, inegavelmente, onde nós encontraremos, e a maneira da humanidade, da sociedade encontrar a solução, encontrar a elevação verdadeira da mulher, é por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque é de fato por meio do novo nascimento, de uma caminhada cristã, de viver-se uma vida cristã, que temos por base, temos por mensagem a superação, a libertação da maldição da lei. Onde o que está posto lá para a mulher é assim, é uma condição em que o seu desejo seria para o seu marido. E como maldição, Jesus Cristo se manifestou para desfazer a maldição da lei. Nós fomos libertos. A mulher do machismo, o homem da sua condição de ter no trabalho, no labor, no fazer, ter ali a sua escravização. O homem também foi liberto disto. Então, é importante que a gente entenda a Bíblia nessa perspectiva. E voltando para esta passagem, quando aqui diz que a mulher sábia edifica a sua casa e que a tola, a insensata, com as suas próprias mãos a destrói, é para muitas mulheres, em especial nos dias de hoje, em que é um discurso recorrente que beira e que infelizmente é um discurso que já permeou, que já entrou pelas portas de muitas igrejas evangélicas, mas é um discurso que beira, um discurso que tem como pano de fundo uma ideologia feminista, e portanto uma ideologia perversa tanto quanto o machismo. Todos esses ismos da vida guardam em si uma perversidade. A resposta, a solução, o caminho
né? O combate ao machismo não é, em hipótese alguma, o feminismo. Nessa perspectiva, né, eu quero refletir, eu quero aprofundar esta fala aqui. Sei que em pouco tempo, haja visto ser um canal em que as mensagens são curtas, mas aqui é um exemplo de valorização, de reconhecimento do papel fundamental, preponderante da mulher. A Bíblia está falando, né, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E quão importante é o papel desta mulher, porque na sua sabedoria ela edifica a sua casa. É para muitas mulheres uma palavra pesada. Quão pesado, eu já ouvi isso de muitas mulheres. Quão pesado é esse texto, né? Então, a mulher sábia, se eu sou sábio, eu edifico, mas a destruição do meu lar é responsabilidade minha porque denuncia que eu sou tola? Sim, e isto não é lançar sobre as costas da mulher uma responsabilidade, porque é apontar a importância da mulher dentro da sua família, consequentemente dentro da sociedade, porque a família é a base da sociedade, é apontar a importância desta mulher. Eu sei que é um tema denso para se tratar em tão pouco tempo, por isso todo este preâmbulo para poder contextualizar, mas é um texto que afirma, que anuncia e que por si só prova que de machismo a Bíblia não tem nada, muito pelo contrário, né? E estamos falando de um texto no Velho Testamento, para deixar claro também que esta máxima, esse reconhecimento da importância da mulher, não é algo que se deu e que se dá única e exclusivamente no Novo Testamento por conta da obra do Senhor Jesus Cristo. Não, está dentro do bojo dos propósitos de Deus, da razão pela qual Deus criou esta mulher. E a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E quão importante é a sabedoria da mulher dentro da família. Quão importante é a sabedoria ter esta mulher sábia. A mulher sábia e o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Portanto, não há sabedoria, não há mulher sábia destituída do conhecimento da palavra de Deus. Não há mulher sábia que não ande segundo os preceitos divinos. Não há mulher sábia, pois não há sabedoria fora desta palavra. A sabedoria está aqui. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E tememos a Deus de fato quando nós nos rendemos à sua palavra. Portanto, o temor pressupõe conhecimento da palavra de Deus, conhecimento prático, pressupõe sujeição à palavra de Deus. Entendendo, né, a sabedoria nessa perspectiva, que é esta sugestão, esse conhecimento e essa resignação à palavra de Deus, compreendendo isto, é aí que está a mulher sábia. Portanto, a mulher sábia precisa necessariamente ser alguém que conheça esta palavra, que se renda a esta palavra, que viva a luz desta palavra. Mas é esta mulher sábia que edifica a sua casa. E a gente tem na Bíblia exemplos maravilhosos, mas tem um que inegavelmente se sobrepõe do meu ponto de vista, que é Abigail. Quando nós vamos ver lá o exemplo daquela mulher, e ali fica claro e se evidencia, né, uma passagem que está na epístola, no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, ali tem essa história, né, de Abigail, mulher de Nabal, e se evidencia porque nós estamos falando de uma mulher sábia casada com um homem insensato. Nós estamos falando de uma mulher que precisou revelar, que precisou agir, né, de acordo com essa sabedoria, haja visto ter um marido insensato, haja visto ter um marido que era um louco. E a gente vê ali o procedimento dessa mulher. Vale muitíssimo a pena você ler, né? O livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 25, falando desta mulher. E você vê ali que, diante da insensatez do seu marido, que rejeita os homens encaminhados, despreza os homens encaminhados por Davi, e não só os despreza, como despreza a própria figura, a pessoa de Davi, sequer reconhece Davi como sendo ungido do Senhor. E após Davi ter, por meio dos seus homens, ter cuidado da criação, né, do gado, das ovelhas de Nabal, que enquanto estavam no deserto, não há um reconhecimento. E algo tão importante para aquela época, para aquele contexto. E não há um reconhecimento e ele despreza os servos de Davi, despreza a pessoa de Davi, os rejeita. Não lhes retribui aquilo que recebeu. E Davi, então, parte para exterminar Nabal, quando
Abigail se coloca e ela toma para si a responsabilidade pelo ocorrido. Ela toma para si, olha, eu não vi os seus homens quando eles chegaram em casa, a responsabilidade é minha. E aquela mulher ali faz uma mediação, ela faz uma intercessão, ela tem uma interação com Davi tão brilhante, mas tão brilhante, e o primeiro passo ela toma para si a responsabilidade, ela entende que assim, o papel dela nesse contexto familiar e a responsabilidade dela, e ela reconhece sinceramente que ela errou, pois ela não viu os servos de Davi chegarem, e toma para si a responsabilidade e faz aquela mediação brilhante, reconhecendo, Davi como ungido do Senhor, reconhecendo que Davi seria elevado, coisa que até então não tinha conhecido, ao trono. Davi seria elevado ao trono, e aquela mulher ali faz essa reparação pelo erro do seu marido. A gente sabe as consequências disso. Nabal mais tarde vem a pagar pelo seu erro, ele morre inclusive. Abigail vai se tornar esposa de Davi. Então é uma história brilhante que fala de maneira brilhante de uma mulher brilhante que é Abigail, e é brilhante porque é uma mulher sábia e que cumpre fielmente o que está posto aqui em Provérbios capítulo 14, que é a mulher sábia edificando a sua casa. Quão importante é esta compreensão? Quão necessária é esta compreensão? Tem uma passagem também aqui que eu quero ler rapidamente, que está aqui no primeiro livro de Pedro, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, que diz o seguinte: da mesma maneira, esposa, cada uma de vós seja submissa ao vosso próprio marido, com o propósito de que, se alguns deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem demonstração pelo procedimento de sua esposa. Que fique claro que não é meu entendimento, em hipótese alguma, tampouco é o que o texto diz, que a mulher ela é responsável pela salvação do seu marido, mas que a mulher, ela é inegavelmente esta porta, pelas suas atitudes, este meio, pelas suas atitudes, pela qual o seu marido pode vir a se regenerar, pode vir por meio da atitude da sua mulher, sem uso da palavra sequer, se converter. A questão é que a mulher é este ser que fala dentro da sua casa, mesmo sem uso das palavras, que deve saber falar pelas suas atitudes e que por este meio pode vir, a ser canal de bênção, pode vir até mesmo ganhar seu marido para Cristo. O que eu quero deixar claro também, que não é responsabilidade da mulher o fato do marido não ser convertido, como alguns também pensam e colocam, impõem à mulher essa questão, porque o propósito do texto é falar da importância do papel desta mulher dentro do lar e, consequentemente, dentro da sociedade, haja visto ser a família a base da sociedade. Mas a mulher sábia edifica sua casa. E quão necessário é a mulher compreender e se sentir enaltecida com isto que a palavra de Deus nos revela, com esta condição que a palavra de Deus dá à mulher. E ela, no Velho Testamento, e ela antes mesmo da dispensação da graça, porque este foi o propósito de Deus ao criar a mulher. Como importante é este papel que a mulher ocupa. Contudo, vejo que nos dias de hoje, a mensagem da palavra de Deus tem sido eclipsada, essa mensagem voltada para a mulher tem sido eclipsada por este conceito que eu falei no início, que às vezes permeia muito do nosso entendimento, que às vezes permeia muito daquilo que vem de púlpito, que às vezes permeia muito do que se passa no pensamento e no comportamento de muitas mulheres, que é um propósito que é do mundo, que é um propósito feminista. Não é o feminismo a resposta, não é o feminismo o discurso para a mulher cristã. É a palavra de Deus, é a obediência à palavra. É você saber, mulher, que é a sua rendição à palavra de Deus. É você colocar Deus no centro, no altar da sua vida. É você se render à palavra de Deus, porque isto é render-se à palavra de Deus, é de fato o reconhecimento de que Deus ocupa o altar da sua vida. É isso que faz de você uma mulher sábia. É isto, é rendição à palavra de Deus. Não é rendição a qualquer outra coisa, não é priorizar qualquer outra coisa, mas sim a palavra de Deus e agir por esta palavra. É dessa maneira que você
agirá de maneira sábia. Amém? Peço a todos que não deixem de dar o seu like, ativem o sininho para que todas as vezes que eu venha postar no vídeo você seja notificado. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Amém? De graça recebeste, de graça dai, graça e paz.